Resina forma da Ultradent. Vale realmente a pena? Veja nesse vídeo a análise completa desse material. Mas antes disso, imagine só, você com um paciente que chegou no seu consultório com um dente de cor A4, super escurecido, com uma coloração muito saturada, um dente tratado endodonticamente há muitos anos, e esse paciente pede: doutor, eu gostaria do meu dente branco novamente. E você vai e pensa: beleza, eu vou caprichar no processo de estratificação. Mas aí vem o questionamento: qual resina utilizar? A resina da Forma atende para esse tipo de situação clínica? Muita gente se empolga com sistemas completos e complexos, com muitas cores, muitos níveis de opacidade, e aí caem diretamente numa armadilha. Complexidade demais e falta de interpretação do que é o próprio sistema vai te resultar a dentes extremamente artificiais. A resina da Forma da Ultradent é realmente uma das excelentes opções para dentes escurecidos, mas eu preciso explorar com você a profundidade do uso desse material, com exemplos práticos, tá? Com comparações técnicas, e no final eu ainda vou te contar em quais situações clínicas essa resina é totalmente aplicada. Simbora? A resina Forma nada mais é do que um sistema de 3 níveis de opacidade, que contém dentro da sua cartela 28 cores, incluindo opacificador, dentina, resina de corpo e resina de esmalte, incluso também as resinas translúcidas que fazem parte dos esmaltes. E parece um sonho de qualquer dentista que deseja controlar camada por camada durante o processo de estratificação essa quantidade de cores. Só que aí que está o grande problema. Sistemas de 3 níveis de opacidade se tornam mais complexos, justamente por ter uma resina que é a resina de transição, a famosa resina de corpo. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu prefiro ficar do lado dos que odeiam. Resina de corpo é aquela resina de esmalte que fica em cima do muro para ser uma dentina. Alguns a utilizam como esmalte, outras pessoas utilizam como uma dentina. Mas eu quero ser sucinto aqui com você para que essa história se descomplique de uma vez por todas. Corpo, na verdade, é uma resina de esmalte. Ela é translúcida. Veja essa comparação. Aqui do lado esquerdo temos a resina de dentina. No centro, a resina de corpo. E na direita, a resina de esmalte vestibular. A dentina, ela é bem opaca. Olha só, ela tem capacidade de bloquear bem o substrato que está por baixo. No caso, toda aquela coloração do seu dente. A resina de corpo já não consegue fazer isso. E olha como ela parece um vidro meio jateado. Já a resina translúcida, ela tem uma característica diferente. Ela puxa mais para o cinza. Esse esmalte ele tende a passar muito mais luz, não tendo a capacidade de modificar por completo a coloração de um dente, a coloração de um substrato. Mas aí entra um outro lado da moeda, é aqui que mora um grande perigo no processo da estratificação. Se você adota a resina de corpo como a dentina, você pode resultar em dentes completamente acinzentados. Não sei se isso já aconteceu. Se já aconteceu com você, me conta aqui nos comentários. Corpo, ela não pode ser uma dentina, porque ela não tem poder de bloqueio ideal como as dentinas. É como pintar uma parede escura com a tinta bege, sem usar um fundo branco antes. O resultado é um bege ainda acinzentado. Com a resina é naturalmente igual. A resina de corpo ela bloqueia parcialmente uma coloração de substrato, não tende a bloquear completamente grandes cavidades. Ela acaba mascarando parcialmente, gerando o risco de não acertar a cor durante o processo restaurador. Na nossa prática clínica, a gente costuma usar a resina Forma principalmente para casos em que exigem bloqueio de dentes escurecidos, substratos escurecidos. A resina WD, White Dentin, por exemplo, é extremamente eficaz para lidar com dentes muito saturados, como por exemplo o dente A4. Sabe aquele dente extremamente amarelo e você tem o desafio de equilibrar esse nível de saturação, sair do A4 para o A1? Nossa, ela é uma baita opção para isso. Para aqueles casos ainda mais extremos, dentes completamente cinzas, cor C4, núcleo metálico fundido, a resina Opaker da Forma, que é um opacificador, cai como uma luva. Isso porque ela tem cor de dente. Ela é um opacificador do tipo matizado. Mas, para a grande maioria dos casos, a gente adota dentina de média opacidade,
que é uma dentina que tem cor de dente, que irá funcionar de maneira muito mais propícia para as suas cavidades e para o acerto da cor da sua restauração. A opacidade de dente é obtido pela dentina. A dentina de média opacidade vai te conferir exatamente essa característica. A dentina da forma, ela possui um aspecto mais opaco, em que você vai precisar associar a dentina como a região mais profunda e a resina de corpo como uma transição, enquanto que, na grande maioria dos casos que eu executo no meu consultório e que meus alunos executam, eles associam uma dentina de média opacidade para não ter a necessidade de utilizar dois materiais. Isso acaba facilitando todo o processo restaurador, porque a dentina de média ocupa uma característica muito importante da sua restauração, que é justamente acertar a cor. Ela acerta a cor porque ela tem cor de dente. Ela bloqueia a linha de união porque ela tem cor de dente. Ela equilibra o nível de opacidade porque ela tem cor de dente. E isso facilita todo o processo da estratificação. Aqui dentro da aba comentários, eu deixei algumas marcas comerciais em que você pode visualizar quais são essas dentinas que têm essas características de média opacidade, para que você possa ter muito mais assertividade na sua prática clínica. E com relação ao polimento da resina da forma, ela é uma boa opção por ser nanohíbrida? É uma boa opção, mas existem outras marcas comerciais que conferem um polimento superficial ainda mais superior, como por exemplo as resinas suprananométricas e microparticuladas. Por ser nanohíbrida, vou fazer uma correlação para que você entenda. Quando você vai construir um pilar de uma casa, você utiliza areia, cimento, brita, vergalhão. Você utiliza partículas completamente diferentes. Partículas menores, partículas maiores, para gerar resistência. A resina na forma é como se fosse uma resina para você utilizar no pilar da sua casa, no pilar da sua restauração. E qual é essa região da sua resina composta? A região palatina. Ela é uma baita opção para a camada palatina, porém não oferece uma característica de polimento superficial tão propício quanto as outras marcas comerciais, justamente pela sua composição. Agora, se o seu modelo de negócio é um modelo de negócio que trabalha com mais volume de pacientes, pode ser uma alternativa em função do seu custo-benefício. Hoje a resina da forma, ela custa ali aproximadamente R$100, está na casa dos R$100. Então é um ótimo custo-benefício para que você possa adotar na sua prática clínica. Aqui, na nossa clínica, adotamos a forma para a região palatina dos nossos dentes, para a utilização da resina de efeito, gerando assim um processo de estratificação, e também para bloqueio de dentes escurecidos, que na minha opinião é a melhor resina do mercado para essa finalidade, justamente porque ela tem uma dentina opaca e tem um agente opacificador que tem cor de dente. A casadinha perfeita para qualquer tipo de situação clínica de dentes escurecidos que chegar dentro do seu consultório. Portanto, a resina da forma é sim uma baita ferramenta, mas só se utilizada com a estratégia correta. Ideal para dentes escurecidos, para onde você precisa mascarar o substrato de uma forma ideal, para a resistência da sua camada, para não haver fraturas recorrentes na sua restauração, e também para a resina de efeito. Então, se você quer usar essa resina com excelência, precisa dominar todo o papel da estratificação. E se você quiser entender melhor o papel das resinas compostas, eu te convoco. Se inscreve aqui no nosso canal, porque todas as semanas terá muito conteúdo disponível sobre a aplicação da resina composta e sobre a odontologia estética com alta performance, para que você possa justamente ter uma carreira bem sucedida na odontologia. Aqui a gente fala sobre odontologia real, odontologia ética, odontologia com propósito. Estamos juntos e até o próximo vídeo.